Está connosco o comentador da CNN, Luís Rosa, junta-se também o advogado Manuel Nobre Correia. Muito boa noite. Obrigada aos dois por terem aceitado o nosso convite. Vamos olhar naturalmente para o caso pretoriano, mas vamos também olhar para a notícia que avançámos na TV, na CNN em primeira mão, de que o diamante que foi encontrado no gabinete do agora ex-presidente da Câmara do Funchal é, afinal, verdadeiro, avaliado em 50 mil euros. Manuel Nobre Correia, em que medida este facto, a avaliação feita pela Casa da Moeda, pode dificultar a vida à defesa de Pedro Calado? Bem, como é evidente, facilitar não facilitará. Poderá ser apresentado como uma evidência da existência de alguma recompensa, portanto, benefício, neste caso patrimonial, para a prática de um ato que esteja dentro do escopo das funções exercidas pelo arguido. Mas não me parece que seja, em termos práticos, uma prova decisiva em si para a aplicação da medida de coação. Como sabemos, a medida de coação as medidas de coação dependem da existência daqueles 4 perigos que são mencionados na lei: o perigo de continuação da atividade criminosa, o perigo de perturbação do inquérito, o perigo de fuga ou o perigo de alarme social, de perturbação da ordem pública. Se não se verificar nenhum destes crimes, apesar de poder ser um indício ainda que relevante da prática do crime por parte que é imputado ao arguido, por parte do arguido, evidentemente que não será por este facto que seja decretada uma medida de coação mais gravosa. Apenas se verificar algum daqueles quatro perigos que se pretende calcular com as medidas de coação. Ou seja, pelo menos na aplicação das medidas de coação não terá um grande efeito, um grande impacto. Vamos lá ver. Pode ter em função de reforçar a indiciação que existe dos factos ilícitos que eventualmente podem ter sido praticados pelo arguido, mas não é decisivo para a aplicação de uma medida de coação mais gravosa. Essa apenas pretende calcular aqueles perigos que eu referi. Dr. Manuel Nobre Correia, como é que olha para os crimes que agora, depois desta descoberta, Pedro Calado pode incorrer? Bom, evidentemente o crime principal será a corrupção de titular cargo político. Resta saber se para a prática de ato ilícito ou lícito. Repare que para o cometimento deste crime nem sequer se exige que a vantagem tenha um valor patrimonial, embora neste caso concreto evidentemente que se tratam de vantagens patrimoniais. No entanto, eu gostaria de reforçar uma coisa. Nós, nesta fase, estamos muito longe ainda sequer de haver uma acusação. Portanto, ainda está a decorrer a investigação. Estamos ainda na fase de inquérito. Isto significa que, se forem carregados elementos elucidativos por parte do arguido aos autos, explicativos digamos, destes aparentes benefícios patrimoniais recebidos, não se sabe bem ainda, porque eu também não conheço o processo a troco de quê. Se houver alguma explicação plausível, evidentemente poderá-se dar até a hipótese de vir nem sequer a acontecer uma acusação contra o arguido neste caso. No entanto, evidentemente que quando há esta exposição mediática pelo perfil do arguido neste caso, evidentemente que qualquer tipo de indício é hipervalorizado, não a nível do processo, eu devo ressalvar isso, mas a nível da opinião pública. Tudo isto é, entre aspas, visto de uma maneira suspeitosa por parte do público em geral, o que não significa que o mesmo se passe dentro das paredes do tribunal. Agora, resta-nos aguardar ver que explicações irão ser dadas para o juiz de instrução e, posteriormente, para o Ministério Público continuar a investigar e, eventualmente, para um juiz de julgamento se chegar a essa fase, e se houver acusação. No entanto, eu devo reforçar que, neste momento, tudo o que possamos dizer, porque não conhecemos o processo a fundo, é puramente especulativo. Só quando o processo entrar numa fase, digamos, aberta, pública, que é na fase de julgamento, é que se poderão conhecer todos os indícios que existem e, sobretudo, as provas que a sustentam. Neste momento, nós apenas temos uma especulação, entre aspas, educada da nossa parte.